No programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. No quadro Pequena Notável, conheça uma empresa que produz diversos itens de utilidades domésticas em acrílico, uma matéria-prima que não agride o meio ambiente. Estamos a poucos dias do fim do ano e a primeira pergunta que os funcionários fazem aos empregadores é: teremos férias coletivas? Saiba mais sobre o assunto com a contabilista Fabiana Scandiuzzi. Acompanhe o Dr. Marcos Tavares falando sobre as excessivas exigências burocráticas e que conduzem à presunção de culpa do contribuinte, pessoa física ou jurídica, que tem que provar que não é sonegador. E ainda, confira uma entrevista exclusiva com o fundador e presidente do Instituto Passadori de Educação Corporativa, Reinaldo Passadori. Considerado um instrumento de gestão muito importante nas empresas atualmente, as férias coletivas é motivo de muitas dúvidas entre os empregadores e empresários, principalmente por interferir diretamente na produtividade do negócio. Férias coletivas são as férias concedidas a toda a equipe de funcionários de uma empresa ou ainda a um determinado departamento dessa mesma empresa. Ela é muito utilizada como recurso quando a empresa não tem produção para aquela determinada equipe de funcionários em um período específico. Via de regra, o que nós conhecemos na prática são as férias coletivas concedidas no final do ano, entre o período entre Natal e Ano Novo. Quais são as regras estabelecidas pela CLT? No tocante às regras estabelecidas pela CLT, a primeira que tem que se observar é que as férias coletivas são obrigatoriamente concedidas a todos os funcionários de uma empresa ou de um determinado departamento. Portanto, não necessariamente o funcionário tem que estar contratado na empresa pelo período de 12 meses. Muitas vezes o funcionário tem um período aquisitivo inferior. Outra regra que tem que se observar é que caso o funcionário não tenha o período de férias coletivas total, ele vai ter obrigatoriamente que ficar em casa pelo período concedido aos demais funcionários e a diferença dos dias ser considerado como licença remunerada. A terceira regra que se deve observar é que o empregador, a empresa que não seja microempresa, ME ou EPP, empresa de pequeno porte, tem que protocolar no Ministério do Trabalho e no sindicato da categoria o pedido das férias coletivas, que somente serão válidas com este carimbo. Sem este carimbo da concessão pelo sindicato, pelo Ministério do Trabalho, não se pode considerar férias coletivas. O funcionário com mais de 50 anos ou com menos de 18 tem que ter quitado o seu período aquisitivo total quando da concessão das férias coletivas. Há que se notar também que, via de regra, o dia 25 e o dia 1º não pode ser considerado como férias coletivas pela grande maioria dos sindicatos. Há ainda que se notar que não se pode conceder férias coletivas, de acordo com a legislação, por um período inferior a 10 dias. Então, uma orientação que se passa é: existem várias peculiaridades na concessão de férias coletivas e cabe ao empreendedor contatar a sua equipe jurídica e contábil para que cumpra os requisitos e evite uma fiscalização do Ministério do Trabalho e uma posterior autuação. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Fundada no ano de 2002, esta pequena empresa paulista tem seu foco na fabricação de produtos de utilidade doméstica em acrílico. E hoje, passado 3 anos, já temos aí cerca de 25 produtos voltados para a área de utilidade doméstica, brindes e essencialmente copos de acrílico. Buscamos opções de especialização em copos,
atendendo o apelo desse mercado e as exigências desse mercado, sempre procurando buscar produtos de alto consumo, de grande aceitação, de excelente qualidade, de grande variedade, de grande versatilidade. Você acaba de conhecer uma pequena empresa que, através da luta diária, se faz notável em todo o mercado de utilidades domésticas. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Acompanhe o Dr. Marcos Tavares falando sobre as excessivas exigências burocráticas e que conduzem à presunção de culpa do contribuinte, pessoa física ou jurídica, que tem que provar que não é sonegador, fraudador, entre outros. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto que atinge cidadão, pessoa física, micro e pequenos empresários, médias empresas, eu acho que atinge a todos os brasileiros. É a questão da burocracia e da cidadania. A burocracia e a presunção de inocência do cidadão, que na verdade hoje o que nós vemos é uma presunção de culpa. Nós temos que provar que não estamos praticando um ato ilícito, temos que provar que nós somos nós mesmos, em detrimento dessa burocracia e de uma presunção realmente de que estamos sempre praticando atos de fraude ou falsificando documentos. Alguns exemplos que a gente pode citar é o caso do reconhecimento de firma. Hoje ficou até banalizado. Para qualquer coisa se tem que reconhecer firma. A procuração no processo judicial dispensa o reconhecimento de firma, porque o advogado vai ser penalizado efetivamente se agir sem essa procuração. Todavia, atos semelhantes, em nível administrativo, perante uma Receita Federal, perante uma Procuradoria, coisa que o valha, é exigência não só o reconhecimento de firma, como juntado de documento do próprio advogado, documento daquele que outorgou, do outorgado e uma parafernália de documentos. E quando não, são apresentados 2 ou 3 vezes para a mesma finalidade. Outra questão, outro problema, essa duplicidade de informações e documentos, às vezes para atos muito próximos, semelhantes nos mesmos processos, nos mesmos procedimentos administrativos. Outra questão ainda sobre reconhecimento de firma vai mais longe. Você, quando não raro, ainda tem que reconhecer a firma do próprio tabelião que reconheceu sua firma. É o chamado sinal público que se exige ainda em muitos estados aqui brasileiros. Eu tenho que provar que o próprio tabelião que reconheceu a minha firma realmente era ele, era o tabelião. Ora, temos aqui punir a falsidade, temos que punir a fraude e não penalizar o cidadão direito, aquele que está praticando, exercendo os seus direitos corretamente. Portanto, o que nós precisamos ver, precisamos de legislação e de ações claras, no sentido da desburocratização, de fazer cumprir máxima da Constituição da República, que diz que todo sujeito, todo cidadão é inocente até que se prove o contrário. Se há indício de uma fraude, de uma falsificação, de falsidade ideológica, deve ser demonstrado e então aí sim exigir a prova da competência, de que aquele ato é verdadeiro, de que um determinado documento é verdadeiro. A mera arguição ou presunção de que o cidadão está praticando ato ilícito ou ilegal, ou que tem que ficar repetindo infinavelmente vários procedimentos por conta simplesmente de um mau arquivamento ou de falta de disciplina e procedimento dentro de órgãos públicos, não pode merecer amparo ou respaldo. Quando não, os próprios documentos, certidões emanadas pelos próprios órgãos públicos são questionados e colocados em dúvidas por seus pares, agentes públicos também. É o caso, por exemplo, de quando se vê uma exigência de pagamento de tributo, o cidadão vai perante a repartição ou perante o juízo, prova o recolhimento através da guia e a repartição pública vem e responde: não houve a baixa ainda aqui no meu sistema, portanto não posso reconhecer esse comprovante de pagamento. Ora, para que vale então aquela autenticação, aquele documento? Mais uma vez, o SINP quer trabalhar não só em prol das micro e das pequenas indústrias, esse é seu principal foco, mas em prol de toda uma sociedade, porque todos sairão ganhando com isso.
Cidadão, pessoas físicas, pessoas jurídicas, micro e pequenas indústrias também. Esse é o nosso trabalho também, para acabar com a burocracia, fazer valer a máxima de todos são inocentes até que se prove o contrário. O cidadão não pode ser tratado como sob a presunção de ser bandido, de ser falsário. Portanto, vamos continuar trabalhando para desburocratizar e racionalizar a legislação brasileira. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o professor Reinaldo Passadori. Professor, é um prazer tê-lo conosco. Prazer em estar aqui com vocês. Muito obrigado. Professor, o senhor preside um instituto. Que instituto é esse? Qual a finalidade do instituto? É justamente o Instituto Passadori, que leva o meu próprio nome, Instituto Passadori Educação Corporativa, que já existe há bastante tempo, há 28 anos, e prestamos serviços de treinamentos, principalmente treinamento na área de comunicação verbal, técnicas de apresentação em público e outros trabalhos também. O senhor escreveu vários livros. Sim, já tive a oportunidade de fazer, né? Muito bem. Qual é a essência, qual a importância do trabalho da comunicação, que me parece que é a sua especialidade? É sim. O que a gente percebe é que as pessoas têm toda uma formação técnica, nós observamos aí nas universidades, nas escolas, tem toda uma formação. Só que num determinado momento, as pessoas, numa atuação profissional, têm que participar de reuniões, têm que negociar, vender, liderar, comandar, têm que se apresentar. E aí, em função dessa deficiência que existe no sistema educacional brasileiro, onde poucas são as escolas que desenvolvem essa habilidade, é natural então que elas, na sua vida profissional, tenham essas dificuldades, essas limitações. E aí é que nós entramos, ajudando-as a terem mais segurança na estruturação do pensamento, em trabalhar com a voz, corpo, postura, outros recursos também, para que possam falar bem, com técnica, elegância, naturalidade, em toda e qualquer situação exigida pelo mundo corporativo. Isto é um desafio e tanto para muitas pessoas. Sem dúvida. Agora, como essas pessoas conseguem superar isso? Apenas através da ciência, do conhecimento, ensaio e erro, técnica? Entendo. Qual a sua avaliação, muito professor? Apropriada a sua pergunta, Sr. Cury, porque inicialmente algumas pessoas falam, poxa, isso aí é um dom, algumas pessoas nasceram com um dom e outras pessoas então estão fadadas a não conseguirem fazer isso. Não. Todas as pessoas podem desenvolver essa habilidade. O que é feito é como, temos lá um verdadeiro laboratório. Não é por ensaio e erro, muito embora nós fazemos muitos trabalhos experimentais, mas é todo ele baseado numa estrutura, numa metodologia que desenvolvemos, uma metodologia exclusiva, na qual nós criamos condições para as pessoas fazerem as suas apresentações, nós vamos dando feedback para as pessoas perceberem os seus pontos positivos, para reforçarem esses pontos positivos e perceberem também aquilo que não desenvolveram. Aí nós apresentamos técnicas, recursos, metodologias e toda uma prática, para que a pessoa possa ir, ao longo do percurso do curso, já se desenvolvendo. E depois ela também recebe uma caixa de ferramentas para continuar um processo de desenvolvimento, porque não é uma coisa que se aprende e se desenvolve. Algumas mudanças acontecem rapidamente, mas outras não, vão depender do esforço, do interesse, da vontade, principalmente, do participante. Parece que passaram pelas suas mãos 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. Nos últimos 28 anos. Exatamente. É uma história. Conta um pouquinho dessa história pra gente. É uma história... Bom, eu comecei muito cedo. Essa história, ela vem desde quando era menino, né? Tirava as minhas notas de português com aulas de leitura. E gostei desde cedo da comunicação. Então, todas as vezes fui lá o mestre de cerimônias das minhas turmas, lá o orador da turma, e sempre gostei da comunicação. E comecei a me preparar para teatro, rádio, televisão, que era o que eu queria fazer. Mas aí tive a oportunidade de conhecer, lá há 30 anos,
um pouco mais, o professor Oswaldo Melantônio, antigo mestre da oratória aqui em São Paulo, que foi com quem eu tive a oportunidade de aprender e ser dele um assistente. Aí peguei gosto mesmo, né? Aí foi quando a gente começou, quando eu comecei esse trabalho. Depois fui montando uma equipe, hoje temos, graças a Deus, uma estrutura, damos trabalhos no Brasil inteiro, temos lá as pessoas que viajam, temos turmas abertas, grupos fechados, prestamos serviços para grandes organizações. E nesse tempo, então, de 28 anos, completamos agora no mês de outubro, tivemos realmente a felicidade de fazer lá as nossas contas e prestar serviço para mais de 60 mil pessoas e muitas organizações, muitas empresas que têm comprado, têm buscado os nossos serviços, né? Grandes organizações, pequenas, médias empresas e também turmas abertas, que fazemos aqui em nosso instituto, que fica aqui na Avenida Paulista. Que bom, parabéns. Bom, já existia um velho Chacrinha, que eu acho que foi um professor de todos os professores, que dizia que quem não se comunica se estrubica. É verdade. Qual a sua avaliação disso? Qual a sua... A frase é perfeita, tanto que até estou num livro, finalizando um livro que está pela editora Atlas, vai sair, e que vai falar sobre liderança, comunicação e liderança. E o título do livro, já posso anunciar de imediato, já logo vai ser lançado, é Quem não comunica não lidera, aproveitando o começo do bordão do próprio Chacrinha. Mas é isso que acontece. Quantas pessoas há que têm o potencial, têm formação, MBA, experiência internacional, só que na hora de fazer uma apresentação, de pegar o microfone, ou de participar de uma entrevista, ou de realizar uma entrevista, pessoas começam a tremer, gagueira, sudorese, branco, taquicardia, vontade de sair correndo. Ou seja, em princípio a pessoa tem o potencial, mas não usa esse potencial de forma prática na vida. Então é uma pessoa que poderia ter muito sucesso, prestígio, crescimento, só que fica limitado porque não se comunica bem, não aprendeu a desenvolver a habilidade de comunicação. Tem até um filme que está passando recentemente na televisão, na época da guerra, que o rei era gago. Isso. E ele não conseguia falar na Inglaterra, e o seu oponente era o Hitler, na outra ponta. Isso. E aí ele foi a um professor de Exatamente. linguística, de fala, de comunicação, e aliás ele não acreditava na hipótese que ele, como gago, conseguiria falar. Verdade. Eu fiquei muito feliz quando vi esse filme. Qual a sua avaliação? Isso é assim mesmo? Aliás, ou tem muita mística nele? Exatamente, esse é um exemplo de muitos dos casos que nós temos lidado. Claro, ali existia o Discurso do Rei é o nome do filme. E era uma pessoa que o irmão dele seria naturalmente o herdeiro natural, mas como em função de querer se casar com uma outra pessoa de um outro país, tal, ele acabou sendo o preferido, ele seria na sequência o rei. Só que era gago. E no momento em que exigia um grande comunicador na Inglaterra. Mas esse caso, de fato, é baseado numa história verídica. É uma história verídica. E é o que a gente tem acontecido. Claro, há pessoas que têm talvez menos dificuldades, como esse caso, que era um caso crasso de gagueira, tal. Mas os problemas são comuns das pessoas. E nós os subdividimos em 7 dimensões. Aliás, o senhor tem um livro que fala... As 7 dimensões da comunicação verbal. E quais são as 7 dimensões? A primeira das dimensões é a comunicação intrapessoal, que é aquela que a pessoa faz com ela mesma, fazendo uma autoavaliação, trabalhando autoestima, autopercepção, conhecendo seus limites atuais. A outra dimensão é a dimensão interpessoal, que tem a ver com a percepção da outra pessoa, flexibilidade para, num processo empático, melhor se relacionar com as outras pessoas, quer seja numa pessoa ou num grupo. Terceira dimensão, comunicação vocal. Tem a ver com voz, variações de volume, tonalidade, velocidade, ou seja, como a pessoa usa e pode melhor utilizar a sua voz. A outra dimensão é a expressão corporal. Mãos, braços, dedos, semblante, o corpo falando, o corpo se comunicando. A outra dimensão é a dimensão técnica. Tem a ver com estrutura, recursos audiovisuais, material, enfim, ambiente, disposição de cadeiras, etc. A outra dimensão é a dimensão intelectual, que tem a ver com a estruturação do pensamento, vocabulário, gramática, organização das ideias, começo, meio e fim, como organizar uma palestra, uma aula, uma exposição. E a última das dimensões, não menos importante, é a comunicação na dimensão espiritual, que trata sobre valores, sobre a essência, sobre, enfim, a estrutura de personalidade e de valores de uma pessoa. Diz que o grande orador é que consegue ter a sua ideia inicial e final muito curta. Esse é o grande orador. Consegue dizer o que quer. Ele normalmente é aplaudido, né? Porque foi bom o discurso, não, porque foi curto. Exatamente. Exatamente. Bem, dentro dessa jornada, nessa experiência, o senhor deve ter passado pelos casos mais variados possíveis. Verdade.
experiências fantásticas. Na sua avaliação de vida, e agora transformando para o mundo empresarial, qual a importância dessa comunicação? Quais são as áreas que o senhor sente que são as mais sensíveis? Eu costumo generalizar. Todas as pessoas precisam falar e falar bem. Mas, notadamente, nós temos trabalhado muito com pessoas com formação em ciências exatas. Claro, pessoas de formação em ciências humanas naturalmente procuram pelo próprio interesse. Mas nós temos tido muitos engenheiros, químicos, médicos, dentistas, pessoas com especialização em tecnologia de informação, porque o próprio foco de inteligência da pessoa é focado para números, para cálculo, para matemática, para uma visão mais cartesiana. Só que, na estrutura de crescimento pessoal, ele assume papéis gerenciais, tem que coordenar, tem que falar, dar entrevistas, fazer apresentações. Aí corre atrás do prejuízo, porque não foi preparado para isso. E o mundo exige que todas as pessoas falem, que mostrem o seu talento, o seu potencial. Então essas são normalmente as pessoas que a gente tem percebido que tem mais nos procurado. E a área de vendas? Tem procurado muito? Sim. Pela própria natureza do trabalho. Como eu disse no início, pessoas de formação com formação em ciências humanas têm em função de um contínuo aprimoramento. Quer dizer, as empresas nos contratam para fazermos esse trabalho com seus executivos e as próprias pessoas, em função das suas necessidades, têm buscado para participar em turmas abertas. Mas a área de vendas, a área de negociação, de liderança, de comando, de contato, de atendimento a clientes, ou seja, tudo aquilo que se reflete ao contato, ao relacionamento humano. Então é muito comum as pessoas terem toda uma atuação, qualquer que seja ela, mas aí a necessidade da complementação. Tanto que eu costumo dizer que a comunicação, notadamente a comunicação verbal, se não a principal, é uma das principais ferramentas, um dos principais recursos para um profissional moderno. Independente de ele atuar numa pequena, média ou grande empresa, independente de ele trabalhar numa indústria ou num cenário qualquer, prestação de serviços, ou seja, a pessoa precisa mostrar o potencial que tem. Senão, a pessoa que estuda se esforça tanto, mas fica limitado àquilo que ela consegue mostrar, àquilo que ela consegue transmitir para as outras pessoas. E no papel de liderança, por exemplo, quando a pessoa assume um papel de coordenação, de gerência, diretoria, ela precisa comandar, estimular, motivar, envolver as outras pessoas, influenciar as outras pessoas. Como é que ela vai fazer isso se não desenvolveu a principal habilidade, que é justamente a habilidade de comunicação? O senhor escreveu 3 livros. 3 livros, por enquanto. Agora a pergunta mais difícil. Qual dos 3 o senhor gostou mais? Eu penso que assim, é o último. É sempre o novo que vai sair é isso? Não, o que vai sair ser lançado. Esse que vai ser lançado foi o que me deu mais trabalho. Fiquei 2 anos pesquisando e a gente aprende também, né? O primeiro eu sabia, pensei que sabia, porque coloquei no papel tudo aquilo que eu sabia, mas quando escrevi o segundo percebi que eu não sabia nada. Agora que eu escrevi outro, falei, puxa vida, quanta coisa eu modifiquei. Mas o que eu gostei bastante, porque ele também encerra uma metodologia que aqui desenvolvi, ela faz parte da nossa estrutura, é justamente esse, as 7 dimensões da comunicação verbal, que fala sobre essas 7 dimensões. Dá dicas interessantes, tem propostas de vivências, e as pessoas têm dado feedbacks muito interessantes. Poxa, o seu livro tem ajudado muito no meu desenvolvimento pessoal. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Realmente assim, é um assunto, eu particularmente sou suspeito para falar, porque sou apaixonado por comunicação. Entendendo que é a principal ferramenta, dos principais instrumentos para um profissional moderno. E nos colocamos à disposição, caso também queiram nos consultar no nosso site, que é o www.passadori.com.br, há vários artigos, há várias informações à sua disposição. Professor Reinaldo Passadori, queremos agradecer muito a sua participação e pedir que continue nessa peregrinação, porque todos precisam se comunicar e o velho Chacrinha já dizia, quem não se comunica se estrumbica. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!